tá? Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês. Então, por gentileza, quando vocês estiverem me enxergando, por favor, Júnior, você me confere se o tamanho está certinho, se precisa que eu aumente, por favor, me avise. Já dá para ver e tá ok, pode prosseguir. Perfeito. Então, voltando então aqui na nossa tela, tá? Então, fazemos o acesso no Artdesk, tá? Então, ingressamos aqui na parte do início. E na parte inferior esquerda temos a nossa engrenagem. Então, esse é o caminho que a gente vai seguir para nós realizar a configuração do que seria os nossos formulários. Então, basta um clique na engrenagem. Aqui temos uma divisão por tópicos e dentro do nosso tópico de informações, nós vamos encontrar a nossa opção da criação de formulários, tá? Então, é um caminho simples, o sistema também facilita que seja um pouco mais intuitivo, tá? Então, vamos, primeiramente, clicar na opção de formulários. Aqui está, eu estou apresentando o meu ambiente para vocês, então aparecem alguns formulários já cadastrados, tá? Eu vou criar um formulário para vocês ver qual é a forma e a prática mais correta de aplicar e vocês configurar de acordo com as necessidades do seu processo, tá? Então, vamos clicar no canto superior direito o nosso botão de mais criar, tá? Então, clicamos em mais criar. Antes de eu começar com a construção do nosso formulário, eu quero repassar para vocês uma informação bastante importante, tá? Recomendo ter muito cuidado com a nomenclatura que vocês vão dar para o seu formulário, tá? Muitas vezes preenchemos, criamos os formulários com um nome que não é certo e no momento que vamos realizar a manutenção do nosso formulário, vamos precisar de utilizar mais tempo com a intenção de tentar achar o formulário que cadastramos dentro do sistema. Então, se vocês conseguem organizar de uma forma separada, indicando qual é o setor, qual é a área, isso vai ajudar para uma manutenção futura, sem precisar gastar muito tempo. Voltando, então, no nosso exemplo, clicamos no botão mais criar e nós vamos preencher as informações que está solicitando quando clicamos no mais criar. Então, eu vou criar aqui um formulário referente ao que seria a solicitação de treinamento, tá? Perfeito? Colocamos aqui o nome do nosso formulário. Aqui temos dois módulos, módulo, que seria o módulo de atendimentos, e clicamos em salvar. Deixa eu colocar aqui. Agora sim que a gente deu o nome para o nosso formulário, o sistema vai direcionar o usuário para essa tela, tá? Então, aqui você vê que a gente tem o nome do formulário que a gente criou. Mas esse não é o nome certo. Eu preciso editar o nome. Perfeito, não tem problema. É só um clique sobre o nome e ele vai permitir a edição do nosso formulário, tá? Temos também aqui algumas outras configurações referente ao que regras de exibição, também o preenchimento automático, o que seria o sincronismo, as relações que vamos dar para esse formulário que temos criado e algumas configurações adicionais que podemos também utilizar, tá? Passando, então, na construção do nosso formulário, temos na parte de baixo o que seria a seleção do tipo de campo que vocês vão utilizar para a criação desse formulário. Então, temos aqui a nossa primeira linha. Então, aqui a gente vai conseguir... tem algumas opções de vincular campos personalizados, criar um novo campo, criar também conjuntos de campos, que a gente mais para frente vai ver como funciona. Vincular alguns campos personalizados, campos que já temos dentro do nosso sistema,
vincular campos padrão, alguns campos que já vêm padronizados dentro do sistema, e vincular conjuntos de campos, caso tenhamos configurado. Então, eu vou clicar na opção de vincular campos padrão, porque eu vou utilizar alguns campos que já vêm configurados dentro do sistema, tá? Então, vamos iniciar aqui com o nosso primeiro campo. Então, eu vou colocar aqui esse vai ser o meu primeiro campo. Então, vocês conseguem visualizar que o sistema está me notificando que esse campo que vamos criar ainda não está cadastrado no sistema. Então, qual é a facilidade do Agdesk? Permitir que a pessoa que está criando os campos para esse formulário consiga realizar o cadastro na hora e não precise sair dessa tela principal, realizar o cadastro, perder toda a informação que você já tem criada para conseguir fazer esse vínculo do campo. Então, aqui eu digitei o nome e aqui aparece a opção para mim de criar e relacionar esse campo. Clicamos, aqui já tem o nome do nosso campo, que foi nomeado lá na parte de cima, e aqui tem a opção de selecionar qual é o tipo de campo que vamos dar a este campo. Então, temos vários tipos, anexo, também conseguimos colocar o que seria um botão, conseguimos também adicionar o que seria um cabeçalho. O sistema permite também criar campos de conteúdo HTML, alguns com a data, outros com a data e hora, também algumas, podemos ter algumas escolhas também, configurar dentro do nosso sistema, e múltiplas opções que vão de acordo com a nossa necessidade, tá? Então, nesse primeiro campo, eu vou pegar o tipo de campo texto curto, então, para que a pessoa consiga inserir sem problema o seu nome. Clicamos em salvar e o nosso campo já fica criado. Depois, vamos na parte lateral direita e clicamos em adicionar. Então, a gente já conseguiu criar o nosso primeiro campo de texto. Perfeito. Então, continuando com o nosso exemplo, vamos também adicionar informações importantes. Nesse caso, a gente precisa o e-mail da pessoa que está fazendo a solicitação do treinamento. Então, no momento que eu digitei e-mail, o sistema já tem configurado esse campo padrão. Simplesmente dar um clique, o sistema vai identificar e clicamos em adicionar. Tá? Então, aqui também a gente escolheu um campo de texto para o solicitante do treinamento consiga adicionar essa informação. Mas continuando com o nosso exemplo, e comando outros tipos de campos, eu vou criar um outro de departamento. E o sistema já tem criado algum, mas eu vou fazer essa relação e vou criar um novo. Aqui já temos o nome, agora sim vamos selecionar o tipo. Então, aqui eu já vou utilizar um outro tipo, que também podemos utilizar dentro da criação do nosso formulário. Vou descer mais um pouquinho. E aqui temos 3 tipos. Lista com pesquisa, lista com múltipla escolha, então, das opções que estão dentro da minha lista, eu posso escolher várias, e, nesse caso que eu vou utilizar, vai ser o tipo de campo de lista simples. Clicamos no tipo, salvamos e adicionamos. Então, agora, dentro do nosso formulário, já temos o campo departamento, e esse é um campo que tem uma lista com opções para eu selecionar. Mas no momento que eu vou clicar, Carlos, não aparece nenhuma informação. O que a gente vai fazer é simples também. Quando a gente passa o cursor sobre o campo, ele vai ficar na cor amarela, tá? Então, temos algumas opções aqui de configuração. Nós conseguimos excluir o campo, caso for necessário.
Temos aqui as configurações, tá? Então, nesse caso, vamos a configurar as opções da lista do departamento. Clicamos na engrenagem e aqui aparecem as configurações desse campo. Ah, eu não queria que esse campo fosse de lista simples, eu queria que esse campo fosse de lista múltipla. Não tem problema, ingressamos na engrenagem, selecionamos o campo que estamos precisando e podemos alterar internamente, tá? Temos algumas outras informações, como o nome, aqui também temos o tamanho e outras informações. Esse campo é um campo de lista e eu vou precisar cadastrar algumas opções para que a pessoa solicitante consiga selecionar a opção mais adequada. Temos dois caminhos, então podemos realizar a inserção dessa informação um por um, tá? Então aqui clicamos na opção de criar, aqui aparece o nome, a opção superior, referência externa e qual é a situação. Clicamos, salvamos, caso for necessário, e aqui vai aparecer a opção que nós criamos. Ou temos o caminho mais simples, que é a criação dessas opções em lote. Então, clicamos em criar lote, vamos tomar as opções que vamos a disponibilizar para o nosso solicitante. Então, aqui eu já coloquei várias, e vamos conseguir adicionar por lote. Uma coisa importante, quando a pessoa selecionar esse campo, o sistema vai posicionar as opções por ordem alfabética, tá? Mas se a gente quer fixar e deixar da forma que eu estou apresentando para vocês na tela, é simplesmente colocar um número na frente e o sistema vai manter a ordem que vocês configuraram, tá? Vamos continuando aqui com o nosso exemplo. Perfeito. Inserimos as nossas opções, salvamos. Perfeito. Aqui já estão aparecendo as opções que configuramos e clicamos em... Agora sim, então, quando a pessoa selecionar o departamento, basta dar um clique e vão aparecer as opções que cadastramos dentro do nosso campo. Perfeito. Continuando, então, com a construção do nosso formulário, eu vou utilizar aqui o tipo lista, mas eu também vou criar uma regra de exibição, tá? Então, por exemplo, vamos questionar para o solicitante qual é o tipo de treinamento. Vamos clicar, vamos criar e vamos selecionar novamente o que seria uma lista simples. Salvamos e adicionamos. Perfeito. No momento que o cliente clica na opção de tipo de treinamento, ele vai ter duas opções. Se ele vai ser treinamento externo ou ele vai ser interno. Vamos colocar aqui as opções. Salvamos e já temos aqui as nossas opções e clicamos em salvar. Então, no momento que o solicitante clica no tipo de treinamento, ele vai ter essas duas opções. Ah, mas Carlos, eu preciso que quando o solicitante clique que um tipo de treinamento externo, ele apareça para mim em outros campos que eu preciso que ele preencha para eu obter e conseguir marcar o treinamento que está solicitado. Então, como funciona? Vamos lá. Vamos na parte superior, do lado da edição, e clicamos nas regras de exibição, tá? Então, vocês aqui conseguem visualizar que ainda não tem nenhuma cadastrada, mas eu posso manter várias. Então, vamos clicar na nossa, no botão mais nova regra, vamos aqui colocar um nome,
clicamos em salvar. No momento que clicamos em salvar, aparece para nós essa tela aqui, com alguns campos, como é o nome, e as regras que eu vou definir para que meu campo se comporte da forma que eu estou precisando. Então, clicamos em nova condição. Então, agora sim, vamos preencher esses campos. Então, o primeiro campo que vamos preencher é o campo do formulário. Então, qual é o campo do formulário que ele vai se comportar segundo a regra que vamos organizar? Então, nesse caso, é o tipo de treinamento. Qual é o critério que vamos definir? Então, aqui tem alguns critérios que conseguimos utilizar, mas nesse exemplo que eu estou seguindo aqui na linha, vamos clicar na opção de é igual. E, no momento que identificamos o critério, agora sim vamos definir as opções. Então, o que foi definido, que quando o solicitante marca o tipo de treinamento e ele seleciona a opção de externo, o que vai acontecer? Vou precisar de outros campos para ele preencher. Clicamos em salvar e aqui já estamos finalizando ao sistema qual vai ser o nosso comportamento, tá? E por último, temos a parte do que seria a exibição dos elementos. Então, temos dois tipos de elementos. Etapas do formulário, então, quando temos uma definição do formulário e suas etapas, e o que seriam os campos do formulário. Nesse caso, a gente está trabalhando com o que seria os campos dos formulários. Então, deixa eu voltar. Vamos aqui criar uns campos. Importante, então, voltando aqui na nossa edição do campo, precisamos ainda criar as opções que vão ser disponibilizadas no formulário ao momento do solicitante clicar em externo. Vou aqui. Vou selecionar, vou criar as opções, e vou selecionar um texto curto, salvamos. Isso. Agora sim, clicamos em adicionar e no momento que adicionamos os campos dentro do nosso formulário, vamos voltar novamente nas regras de exibição, tá? Eu vou continuar editando aquela que eu tinha criado, então temos o nome, aqui temos as condições do comportamento do campo e a exibição dos elementos, nesse caso, como tínhamos conversado anteriormente, campos do formulário, no momento então que ele clica em externo, a selecionar os campos que vão aparecer. Então, clicamos em salvar e a nossa regra de exibição ficou configurada. Não sei se Júnior, estou esquecendo alguma coisa, se quiser acrescentar ou fazer um comentário, por favor. Sobre as regras de exibição, né, também é possível ocultar etapas, né, porque, por exemplo, imagina que você tem um formulário com várias páginas, então, né, com campos diferentes, com informações diferentes, então, as regras de exibição, elas são usadas nesse sentido, né, quando você quer exibir campos a partir da resposta de outro, né, então, por exemplo, está entrando um funcionário novo, então é necessário enviar equipamentos? Se você bota assim, abre um novo campo, quais equipamentos devem ser enviados? Então, assim como o Carlos está explicando, né, foi configurado ali uma regra de exibição. Se o treinamento for externo, a pessoa vai precisar informar qual é
instituição, né, qual é o link do curso, do treinamento, né, colocar os materiais. E também ali na esquerda tem a opção de etapas, né? Então, se você quiser criar novas etapas, também é possível ocultar. Então, essa é uma funcionalidade bem interessante, né, com a agilidade que tem nessa questão de formulários também. Então, Júnior, muito obrigado pelo complemento das informações, tá? Então, continuando aqui com a construção do nosso formulário, também outras coisas importantes que a gente pode considerar é que podemos também configurar o que seria o tamanho dos campos. Muitas vezes, solicitantes, no momento de fazer o preenchimento de um formulário, ao observar que o formulário é bastante extenso, não vão querer preencher, tá? Então, a Agidesk, como o conceito fala, a intenção é facilitar a vida dos nossos usuários e que a experiência seja de uma forma adequada, tá? Então, voltando aqui na parte dos nossos campos, no momento que passamos o nosso cursor, aqui aparecem as opções que eu tinha mencionado anteriormente. Então, podemos excluir o campo caso for necessário. Aqui temos algumas as configurações, como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, tá? Então, Carlos, eu preciso que o nome completo do solicitante seja obrigatório. Então, aqui também temos o que seria o comportamento para o agente e o comportamento para o cliente. Então, esse vai ser um campo obrigatório, perfeito. Então, vamos marcar a opção de obrigatório processar o formulário e também vamos incluir esse comportamento de uso obrigatório para o cliente ao momento de processar o formulário. E outra coisa, temos aqui dentro das configurações, essa opção de, se você deseja aplicar esta configuração em todos os formulários onde o campo é utilizado, tá? Então, se o campo do nome completo do solicitante é utilizado em vários formulários que você tem, podemos marcar aqui e o comportamento desse campo dentro de todos os formulários vai ser da mesma forma que está configurado aqui. Recomendação, então, para não ter problemas com essa configuração, é criar um campo independente para cada um dos formulários. Voltando aqui, então, na nossa construção dos formulários, temos outras opções. Aqui podemos aumentar a coluna, podemos diminuir a coluna. Então, nesse caso, o nome completo do solicitante não precisa toda essa linha, tá? Então, a gente vai fazer uma redução para que o formulário fique de uma forma visualmente agradável. Então, conseguimos diminuir, conseguimos aumentar, caso for necessário. Então, aqui eu vou diminuir e deixar ele de uma forma mais organizada, tá? Mas, Carlos, o campus de departamento vai antes do e-mail, por exemplo. Aí, como eu faço para movimentar? Dentro dessas opções, temos aqui essa cruz com essas setinhas e conseguimos movimentar o campo de acordo com essa necessidade que a gente tem, tá? Não sei se até aqui tem alguma dúvida, algum comentário, Júnior? Alguém tem questionado alguma coisa? Não, tá bem tranquilo. Eu vou até aproveitar para dar uma dica sobre formulários, que eu vejo o pessoal abrindo bastante chamado aqui no suporte com a seguinte dúvida. Eu gostaria de colocar uma informação, um campo informativo para o meu contato, né, dando instruções, ou colocando algum aviso, ao preencher o formulário, por favor, revise os campos, não esqueça de colocar todos os detalhes. Então, é possível colocar informações através dos campos conteúdo HTML. Então, até se você puder mostrar um campinho desses, porque aí permite colocar links, colocar imagens, colocar vídeos, né? Ele permite informar, né? Criar campos, inclusive tu pode alterar fonte, trocar cor,
São campos bem interessantes, assim, a nível de informação, no momento de criar um formulário, e o pessoal acaba não identificando esse campo, né? Então, se você puder, ó, o Carlos, ele criou um campo ali HTML, e agora ao editá-lo, né, Carlos, poder entrar ali na sua configuração, ó, vocês vão ver que ele é um campo do tipo conteúdo HTML, e ele abre essa caixa de texto, então é possível aí colocar todas as informações desejadas, personalizar a formatação, né? Você pode tirar um print e colar diretamente nessa caixa, pode colocar um vídeo, pode colocar anexos, e esse campo ele vai ser exibido lá no formulário no momento da abertura do atendimento, né? Então é bem interessante, assim, o pessoal acaba usando bastante para dar instruções no momento da abertura de um chamado, né? Ou assim, o nosso retorno será em até 5 dias. Enfim, né? Qualquer informação que você desejar é possível colocar também. Acho que é mais essa dica, assim, que eu vejo que o pessoal, às vezes, abre chamado querendo um campo desse tipo e acaba não localizando. Feito, Júlio, muito obrigado. Então, continuando com a nossa configuração do formulário, então a gente já viu regras de exibição, agora sim a gente vai ver o que seria o sincronismo. Então, para que serviu o sincronismo? No momento que preenchemos, por exemplo, o nome completo do solicitante, eu quero que esse nome que eu adicionei aqui seja o nome ou o título que vai aparecer no nosso atendimento. Eu vou criar aqui um campo de assunto. Aqui, de texto. Vamos colocar perfeito. Vamos no sincronismo, também é muito simples. Clicamos na opção de mais novo campo e vamos a configurar. Então, primeiramente, está perguntando qual é o campo do sistema, nesse caso seria o título. Atendimento, o título, qual vai ser o campo de formulário associado, que o sistema vai considerar e vai colocar no título do atendimento. Nesse caso, eu tinha criado o campo de assunto. Então, no momento que a pessoa colocar o assunto dentro do formulário, automaticamente, no atendimento, vai aparecer o assunto que você tinha colocado no formulário. E, por último, clicamos em capturar o valor de exibição do campo para que o sistema consiga extrair essa informação. Clicamos em salvar e já criamos a nossa regra de sincronismo. Continuando com as nossas configurações, temos a aba de relações. Então, aqui a gente vai conseguir vincular esse formulário que já criamos dentro dos nossos serviços. Podemos também criar, relacionar dentro dos nossos tópicos, dentro das sessões e dentro dos catálogos. Eu, nesse momento, eu vou vincular o meu formulário para um serviço já cadastrado dentro do sistema. Vocês conseguem visualizar aqui, eu não tenho nenhum tipo de relação. Venho na parte lateral direita e clicamos em mais relacionar. No momento que clicamos na opção de mais relacionar, a gente consegue vincular um dos serviços que foram, o formulário dentro dos nossos serviços. Então, vou procurar aqui. Perfeito. Temos aqui o nosso serviço de solicitação de treinamento. Clicamos no maisinho e o nosso formulário já está vinculado e relacionado ao nosso serviço de solicitação de treinamento. E na parte lateral direita, temos também o que seria as configurações. Então, qual é o motivo dessa configuração? Clicamos na opção de habilitar acesso externo. Então, nós conseguimos
disponibilizar esse formulário que tínhamos configurado para uso interno para uso externo. Então, a gente aqui consegue compartilhar o que seria a URL de incorporação. Nós também conseguimos aproveitar essa informação, tá? E criar um código QR e disponibilizar para que os nossos usuários externos consigam preencher o formulário, tá? Diga, Júnior. Só contribuindo um pouquinho com os formulários externos, tá, pessoal? Eu coloquei aqui no chat um link, um artigo, né, com o passo a passo, mas os formulários externos, eles são bem interessantes porque eles não exigem que o usuário faça login. Então, você vai ser gerado uma URL, um link, onde essa pessoa vai clicar no link e vai abrir o formulário, sem a necessidade de estar logada. E aí, ao preencher o formulário, então, é possível colocar um campo de nome, um campo de e-mail, e esses campos podem ser todos sincronizados com os campos do atendimento, então, com o campo cliente, né, com o campo contato. Então, você faz esse link, e aí, depois que o usuário preencher, vai ser criado um atendimento no Agidesk. Então, o pessoal acaba usando, por exemplo, né, para copiar essa URL e mandar para o WhatsApp, para fazer uma campanha de marketing, ou é possível até gerar um QR Code para fazer a leitura dele, e aí já cair nesse formulário, já responde, já cai já abre o atendimento para os agentes. Então, colocar na empresa assim, um QR Code, precisa de alguma ajuda, leia o QR Code e abre um atendimento. Então, já vai cair nesse formulário externo e já abre o atendimento. Então, é bem interessante, né, esse tipo de... Porque daí a pessoa não precisa estar logada, não precisa estar cadastrada ainda na ferramenta, né? Então, em alguns casos, pode auxiliar aí no nosso dia a dia. Né? E eu coloquei o link aí para mais detalhes sobre como configurar. Perfeito, muito obrigado, Júlio. Continuando, então, com as nossas configurações, como ele mencionava anteriormente, conseguimos disponibilizar esse formulário para uso externo. Aqui também temos a configuração de definir o usuário para ações anônimas. Então, se precisamos abrir o formulário sem precisar da nossa identificação, podemos adicionar o que seria um usuário para ações anônimas. Aqui também o modelo da tarefa. Vamos clicar em formulário externo. Nós também conseguimos configurar o cabeçalho personalizado. Aqui tem múltiplas opções para você realizar essa configuração. Também conseguimos realizar o que seria a configuração do rodapé personalizado e algumas outras configurações. Então, essa é a parte do que seria os formulários. Não sei se está faltando alguma coisa que eu estou esquecendo, Júnior, por gentileza. Eu só vou dar o adicional ali do preenchimento automático de campos. Ele é a gente acaba não falando sobre ele no treinamento, mas já que existe a aba dele aí, ele é utilizado com uma integração via API em aplicativos externos, em plataformas externas, para preencher automaticamente campos. Então, por exemplo, tá, você precisa do endereço completo do solicitante. E aí, o que você pode fazer? Você pode colocar o campo do CEP, o campo da rua, da cidade, do bairro, e ao preencher o CEP, o Agidesk automaticamente preenche todos esses campos do endereço através da API do Via CEP, que é uma API pública de endereços, por exemplo. Né? Ou a gente tem aqui um CRM que disponibiliza APIs, então eu quero que quando a pessoa digite o CPF dela, que já preenche o cadastro dela automático, com nome, com os dados dela, com data de aniversário, data de nascimento, com endereço. Então, é possível, a partir de um campo que vai ser preenchido no formulário, o Agidesk consultar uma plataforma externa, uma base de dados externa e trazer e já preencher automático todos esses campinhos. Eu vou colocar aqui no chat um artigo sobre isso. Nesse artigo dá o exemplo do CEP, esse que eu comentei primeiramente. A gente até, inclusive, testou ontem, porque tinha um cliente que precisava, então o artigo está bem atualizado, ele está funcionando perfeitamente essa integração. E aí o pessoal pode também estar dando uma olhada, se tiver alguma dúvida, ele pode também estar nos chamando para a gente apoiar nessa configuração.
Acho que é isso. Perfeito, obrigado. Continuando então, agora sim já terminamos, então conseguimos, recapitulando, conseguimos fazer a edição de um formulário, conseguimos criar de acordo com as nossas necessidades, criamos regras de exibição quando for necessário, e o Júnior explicou agora referente ao preenchimento automático, ele encaminhou ali as informações necessárias para vocês conseguirem fazer a configuração, o sincronismo, as relações e o que seria as configurações. Voltando, então, na nossa configuração, temos a opção do que seria o checklist, tá? Um checklist é simplesmente uma sequência de atividades ou etapas que eu preciso executar dentro do nosso atendimento, tá? Então, também, a forma é muito simples da criação, tá? Eu já tenho aqui alguns que eu já tinha criado anteriormente, tá? Vamos novamente no canto superior direito na opção de mais criar. Aqui a gente vai definir qual vai ser o nome do nosso checklist. Então, perfeito. Damos aqui o nome. Aqui a gente também vai conseguir definir quais vai ser o nível de acesso entre agentes, se vai ser interno, todas as equipes vão conseguir visualizar, ou também podemos deixar ele como restrito, tá? Interno ou de forma restrita. Clicamos no nosso, salvamos o nosso checklist e clicamos novamente para nós conseguir fazer a edição e adicionar algumas coisas que precisamos. Então, já temos o nome, aqui a situação ativo, também podemos definir como inativo, caso não precisemos dele dentro do nosso atendimento. Aqui temos um nível que já foi definido também anteriormente, e aqui vamos adicionar o que seriam os nossos itens dentro do nosso checklist. E a gente, que é o primeiro que tem que fazer no momento que ingressa o nosso atendimento dentro do nosso checklist, é verificar se todos os campos obrigatórios foram preenchidamente de forma correta. Aqui podemos também falar se ele vai ser um campo, uma linha do checklist obrigatório ou não. Nesse caso, eu vou deixar aqui como obrigatório e vamos adicionar. Vamos criar um outro item dentro do nosso checklist. E clicamos em adicionar. Ah, mas eu quero que esse segundo item do nosso checklist seja obrigatório. Perfeito. Temos aqui duas opções, podemos excluir e aqui podemos fazer a edição. No momento que clicamos na opção de edição, aparece para nós essa telinha e clicamos na opção de obrigatório e clicamos em salvar. Agora, a gente já consegue visualizar que esse item é de preenchimento obrigatório, tá? Vamos criar um outro item. E vamos adicionar. E na parte inferior, a gente tem o que seria as relações do nosso checklist. Então, por tipo de tarefa, sessões, por tópicos ou serviços. Nesse caso, eu vou fazer essa relação com um serviço, para que quando a pessoa abra o serviço, a solicitação de treinamento, dentro do nosso atendimento, apareça o nosso checklist. Clicamos no maisinho e fizemos a relação do nosso checklist dentro do nosso atendimento. Dúvidas? Alguma coisa para agregar, Júnior? Estou esquecendo? Por favor, me complementar se for necessário. Não, o checklist, então, é essa funcionalidade, né, que permite você
configurar itens que são bem importantes, né? Esse checklist é uma informação que é exibida apenas para o agente. Então, é uma informação interna, onde imagina que você, vamos supor, a atualização de software. Então, essa atualização exige uma série de passos. Então, por exemplo, você já está com o equipamento do solicitante, né, possui credenciais de acesso, possui a chave de ativação, foi realizado foi realizada a atualização. Então, você pode configurar vários passos, né, e colocá-los como obrigatórios, inclusive, e se o agente tentar encerrar esse atendimento sem preencher campos obrigatórios, dá um aviso em tela, avisando que o atendimento possui itens que não estão ainda marcados, né. Bem interessante também que lá no atendimento, quando o agente marca, ele aponta que foi feita aquela atividade, né, ele dá o check no item, aparece a data e hora ao lado. Então, é possível também fazer esse controle, né, de quando que foi feita tal ação, quando que o agente marcou, né, ativou que foi realizado aquele item. Então, são opções bem interessantes para o nosso dia a dia, né, pessoal? Perfeito, Júnior, muito obrigado. E para nós finalizar o nosso treinamento referente ao formulário esse checklist, também a gente tem a opção de criar o que seria um conjunto de campos. Então, aqui a gente consegue criar alguns campos que estão faltando. Por exemplo, eu vou tomar como referência aqui, vamos nos usuários, vou ingressar nos clientes, temos aqui, por exemplo, a Urculina Molhos, então aqui já temos alguns campos que vêm default do sistema, mas a gente precisa adicionar alguns campos dentro do cadastro dos nossos clientes. Então, por exemplo, estamos precisando aqui da URL do site e a matrícula do cliente, tá? Então, é muito simples também. Voltamos novamente aqui na engrenagem, informações, formulários, então podemos ingressar na opção mediante os formulários, ou também aqui temos a opção de conjuntos de campos. Voltamos aqui, clicamos em conjuntos de campos, vamos no nosso botão que nunca deixa de acompanhar a gente, de mais criar, damos o nome, aqui vamos definir o módulo, então podemos fazer isso pelos agentes, pelos atendimentos, pelos contatos, pelos contratos, equipes. Nós vamos, nesse caso, a tomar como referência o que seria os nossos clientes. Salvamos as informações e o sistema vai direcionar a gente aqui para nós conseguir vincular os campos que vamos adicionar dentro do cadastro do cliente. Então, eu estava falando sobre o site, clicamos aqui o site, definimos o tipo do nosso campo, clicamos em salvar. Mas eu preciso de outras informações. Qual é a matrícula do cliente? Clicamos matrícula do cliente, selecionamos, criamos o campo, vou deixar ele também com um texto puro, e salvamos. Adicionamos. Agora, essas informações que nós criamos aqui, vamos conseguir vincular lá no nosso cliente. Nesse caso, foi pelo cliente, clicamos na aba de relações, clicamos em relacionar e vamos a selecionar o cliente que temos cadastrado na nossa base para complementar os campos criados nesse conjunto que estavam faltando. Perfeito, então, Júnior, se estiver faltando alguma coisa. Se não, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Os conjuntos de campos é uma funcionalidade bem recente do Agidesk, né, uma funcionalidade nova, e ela é bem interessante porque ela permite você... O conjunto de campos é realmente um agrupador de campos, né? Então, por exemplo, sempre que eu preciso colocar... Para todos os formulários do RH, eu preciso solicitar o nome,
do colaborador, a matrícula, a data de nascimento, o CPF, o RG, o endereço, o centro de custo, o departamento. Então, para não precisar ficar colocando campo por campo lá no formulário, eu posso criar um conjunto de campos chamado dados do colaborador. Eu vou colocar todos esses campos apenas uma vez, e aí em todos os formulários que eu precisar usar esse campo, esses campos, né, eu vou selecionar o conjunto, ao invés de ficar colocando campinho por campinho. Isso é muito prático, assim, acho que inclusive a nossa implantação aqui internamente com os clientes novos acaba usando bastante, porque acaba que os campos se repetem nos formulários, né? A gente tem um formulário do financeiro, um formulário do RH, às vezes precisa das mesmas informações. Então, em vez de ficar colocando campinho por campinho, a gente pode colocar, existe a possibilidade, né, de colocar um conjunto que vai estar todas as informações ali. E isso torna muito mais prático. Facilita, né, o nosso dia a dia. Carlos, vou agradecer, então, o teu treinamento. Vou pedir a gentileza de você parar a gravação. E para quem está assistindo, até uma próxima. E quem estiver assistindo,